Oi gente, eu sou a Lara, Júlia, Sou o Matheus, Rebeca, Maria Luísa. nós somos acadêmicos do curso de licenciatura em Química e nós iremos falar hoje sobre potencial hidrogênio iônico. Para realizar esse experimento a gente vai precisar de água, vinagre, sabão, água sanitária, alguns recipientes transparentes e o nosso indicador de repolho roxo previamente preparado. Como foi preparado esse indicador? Primeiramente a gente cortou algumas folhas de repolho, colocou elas em uma panela e colocou elas para ferver. Depois a gente fez um processo de filtração e recolheu o líquido num recipiente transparente. A seguir vai ser mostrado um vídeo de como esse processo foi realizado. Nós vamos começar a aula de hoje fazendo um experimento utilizando o indicador de repolho roxo. O objetivo desse experimento é identificar a acidez aproximada e a basicidade aproximada de algumas substâncias encontradas no nosso cotidiano. Aqui nessa imagem a gente pode ver a escala de pH com o repolho roxo
E a gente percebe que em meio ácido eles apresentam uma coloração mais avermelhada ou mais rosada, e com pH neutro é uma coloração mais roxa, e com o meio alcalino eles têm uma coloração amarela. E agora a gente vai ver o que acontece com essas substâncias quando a gente vai adicionar o indicador de repolho roxo. Agora eu vou precisar do auxílio do Matheus. Primeiramente a gente vai testar utilizando o sabão. Agora a gente vai adicionar o indicador de repolho roxo no sabão. A gente percebe uma coloração verde. Agora, o próximo é na água. A próxima substância é a água sanitária. E por último, o vinagre. Então aqui, após a gente realizar o experimento, a gente percebe diferentes colorações, do mais ácido para o mais básico, ou seja, o vinagre, que a gente sabe que contém ácido acético na sua composição, apresenta uma coloração rosa. E já a água, que tem um pH neutro, possui uma coloração roxa. O sabão, uma coloração verde. É a substância mais básica, então ela apresenta uma coloração amarelada. Foi feito esse indicador e tudo mais. E aqui eu vou falar algumas partes sobre o indicador universal. Então, na química, a gente tem outros meios de se medir o pH, como, por exemplo, o pH-metro. O pH-metro ele é utilizado para quando a gente precisa de uma escala mais precisa, para poder descobrir se aquela solução tem o pH que a gente necessita para determinado experimento. Então, o que acontece? O pH-metro ele precisa ser calibrado, ele tem duas formas de ser calibrado. Primeiro, a gente utiliza a solução tampão, e essa solução tem que estar, dependendo de qual substância você quer utilizar, essa solução tampão tem que ser feita ou com pH 4, ou próximo de 4, ou a solução tampão de pH 7 ou próximo de 7. Então, o que acontece? Quando a gente utiliza o pH-metro, a gente descobre o pH exato, como por exemplo, se o pH a gente descobriria de outra forma que ele é 7, no pH-metro a gente vai ver que ele muitas vezes não é 7, ele é 7,13, por exemplo. Então, o pH-metro ele é mais preciso, e quando a gente necessita dessa precisão, o pH-metro é utilizado como indicador universal. O outro que a gente pode utilizar são as fitinhas de pH. As fitinhas de pH elas são mais utilizadas para se fazer o descarte. Elas não são precisas como o pH-metro, mas elas têm uma escala de 0 a 14. Então, quando a gente precisa fazer um descarte, tudo mais na indústria, nas aulas experimentais de química e tudo mais, a gente utiliza a fita de pH. Então, essa escala é dada pra gente de 0 a 14, como eu falei anteriormente, e com essa escala a gente descobre se o pH está adequado para o descarte. As fitas também são utilizadas durante as aulas experimentais para se descobrir o pH quando ele não precisa ser exato. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série que busca mostrar como é que funcionam as principais aparelhagens de química. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar como se faz a medida do pH utilizando o pH-metro. O pH-metro é composto do eletrodo seletivo, o sensor de temperatura e o potenciômetro. O eletrodo seletivo que usamos para a medida de pH é o eletrodo de vidro. Ele tem esse nome porque a parte que é sensível à concentração de íons H+, é a parte inferior, que é feita de um vidro especial. Devemos ter um cuidado especial com essa parte do eletrodo. Além de ser muito fino e frágil, podendo quebrar com facilidade, o bulbo de vidro possui uma camada na sua superfície que deve permanecer hidratada o tempo todo. Ou seja,
devemos evitar ao máximo deixar que essa parte do eletrodo fique seca. E também não podemos tocar nessa superfície. Por isso, o eletrodo é guardado sempre com a sua ponta imersa em uma solução de cloreto de potássio de mesma concentração da solução interna do eletrodo, em geral 3 mol por litro. Um cuidado importante é ligar o aparelho alguns minutos antes de realizar a medida, deixando ele se estabilizar. Em seguida, nós precisamos calibrar o aparelho. Para isso, retiramos o eletrodo da solução em que ele está guardado. Lavamos o eletrodo com água destilada. E secamos o eletrodo com bastante cuidado usando um pedaço de papel higiênico suave. Nós vamos mergulhar o eletrodo em uma solução tampão de pH conhecido. O objetivo de secar o eletrodo é evitar que essa solução aqui se dilua. Sempre que vamos inserir o eletrodo em uma solução, seja para fazer a calibração ou para realizar a medida, temos que ter o cuidado de verificar se o volume de líquido ou se eu mergulhei o suficiente aí o eletrodo, de modo que a ponte salina fique coberta pelo líquido. Ponte salina é esse pequeno ponto que é poroso e faz o contato elétrico entre a solução externa e a solução interna do eletrodo. É muito importante a gente manter essa parte mergulhada. Caso essa ponte salina fique fora da solução, a medida não vai ser confiável. No aparelho, nós indicamos que vamos calibrar e ele nos pede que o eletrodo seja colocado na solução tampão de pH 7. Vamos fazer agora a calibração do tampão de pH 4. Para isso, nós vamos repetir o procedimento de lavar o eletrodo com água destilada e secar bem o eletrodo antes de introduzir na solução tampão de pH 4. Então vamos colocar aqui a solução tampão e mergulhar o eletrodo, tomando aquele cuidado para mergulhar bem o eletrodo, inserindo a ponte salina abaixo do nível da solução. E no aparelho nós clicamos para calibrar o segundo tampão. Após alguns segundos o aparelho vai estar calibrado. Nós não vamos fazer a calibração com um terceiro tampão. Isso é apenas importante quando você vai fazer medidas bem precisas de pH na faixa alcalina. Para proceder à medida do pH de uma solução, devemos lavar o eletrodo novamente. Com água destilada. Secar com cuidado. E agora vamos inserir o eletrodo na solução com o pH desconhecido, tomando aquele cuidado de mergulhar bem o eletrodo na solução. E o pH já é indicado aqui diretamente pelo aparelho. Aguardamos alguns segundos para a medida estabilizar e já temos aí a medida do pH. Até o nosso próximo vídeo com mais dicas de como usar aparelhagens no laboratório de química.
também a fenoftaleína, que é utilizada como um indicador. E o que acontece? Esse indicador ele é utilizado quando a gente quer saber uma determinada coisa. Quando a gente não quer descobrir só o pH, a gente quer saber se alguma reação aconteceu, por exemplo, o ponto de viragem numa titulação. Então a gente utiliza a fenoftaleína, que quando a fenoftaleína é colocada, ela... então quando a fenoftaleína ela é aplicada nessa substância que a gente, nessa solução, na verdade, quando a gente quer descobrir ou se virou ou se aconteceu o que a gente esperava na solução, a fenoftaleína é aplicada e ela é incolor. Então, quando ela chega nesse ponto, pra gente descobrir se era realmente o que a gente estava imaginando sobre a solução, ela se torna uma cor rosada e tudo mais, não fica pink, mas é uma cor rosa. Então, esses indicadores como a fenoftaleína, o azul de metileno, o alaranjado de metila, eles são utilizados em situações pontuais. Não dá para se utilizar sempre como medidor de pH, assim como o pHmetro e a fitinha de pH. Para a gente complementar essa explicação sobre o pH, a gente tem uma escala de pH aqui com coisas que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, por exemplo, a bateria ou a pilha, ela tem um pH muito próximo de 0 ou igual a 0. Então, isso é muito ácido. Então, a gente não pode simplesmente descartar assim em qualquer lugar, porque isso prejudicaria muito o meio ambiente. Por isso, em alguns lugares, a gente tem locais próprios para descarte e tudo. Então, por exemplo, a pilha ela tem que ser descartada no local onde ela possa ser descartada da forma correta pelas pessoas que entendem disso, né? Então, por isso que a gente não pode jogar a pilha fora, assim, de qualquer forma, justamente porque ela tem que pegar muito ácido próximo de 0 ou igual a 0, né? Então, para dar um exemplo sobre a alcalinidade ou basicidade, a gente pode citar aqui a água sanitária, que a gente utiliza em casa e em outros lugares. Então, esse como é um produto químico que a gente usa em casa, que a gente não utilize outros produtos juntos, como alvejantes e tudo mais, para que isso não reaja e a gente não inale isso de forma que prejudique a gente, né? Porque o que acontece? Muita gente usa água sanitária para limpeza de banheiros em casa. E esse ambiente ele é muito fechado e muito pequeno, geralmente. Então, o que acontece? Se a gente usa a água sanitária misturada com algum outro produto, eles podem reagir e formar um gás. Aí, o que acontece? Esse gás ele pode ser inalado e fazer com que a pessoa tenha algum problema ou até desmaie. Isso pode ser bem perigoso para a nossa saúde e tudo mais. Então, que a gente saiba utilizar esses produtos em casa de forma consciente, que não misture isso de forma equivocada e sem conhecimento do que a gente está fazendo, para que isso não prejudique a nossa saúde, né? Então, esses são um dos exemplos que a gente pode citar aqui, mas tem muitos outros. Após adicionarmos um ácido na reação, a concentração de íons H+ aumenta. Isso é, na reação em equilíbrio acontece um deslocamento. Esse deslocamento pode ser explicado pelo princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier diz que quando temos uma reação em equilíbrio e aumentamos a perturbação, ou seja, a perturbação pode ser descrita como um aumento de concentração, aumento de pressão ou aumento de temperatura. O estado de equilíbrio se desloca. E esse novo estado de equilíbrio encontrado se desloca para o lado que é contrário ao produto adicionado, para encontrar um novo estado de equilíbrio para a reação. O deslocamento de equilíbrio provoca a mudança de cor e com o indicador ácido básico de repolho roxo, iremos ver a cor e com a cor iremos ter uma noção do pH. Por exemplo, se o pH estiver ácido, teremos a cor violeta. Se estiver alcalino, teremos a cor amarelada. Dentro do repolho existe uma substância chamada antocianina, que elas são os pigmentos naturais que dão a cor roxa ao repolho. Elas têm essa estrutura geral e existem 6 tipos de antocianinas. Entre essas 6, a que está dentro do repolho é a cianidina, que ela tem essa estrutura. Esses compostos elas variam a sua cor de acordo com mudanças no pH e na acidez, né, como foi o que a gente viu aqui no experimento. E também outros fatores como luminosidade, concentração, presença de íons, açúcares e hormônios. As antocianinas, elas previnem doenças cardiovasculares, do câncer e neurodegenerativas, e elas são utilizadas para diversos fins terapêuticos. Aqui a gente vai introduzir, então, o cálculo de pH e como ele é realizado. Então, em 1909, um bioquímico dinamarquês desenvolveu o termo e a forma de calcular isso. É uma escala logarítmica que avalia a quantidade de hidrogênios que tem numa solução. Então, por exemplo, se a gente tem um valor de 1 vezes 10 na menos 13, a gente tem esse valor igual a 13 para que se torne mais fácil o entendimento do pH. Então, a nossa próxima parte da aula serão exercícios
e mais entendimento de como funciona esse cálculo de pH. Para calcular o pH, a gente usa aquela fórmula ali, que é o pH igual menos log da concentração de H+. Essa concentração de H+, é proveniente do ácido ou da qualquer substância que a gente esteja analisando. Então, para a gente entender um pouquinho melhor de como funciona esse cálculo, vamos primeiro fazer um exemplo. No quadro fala aqui, no quadro indica aqui, não. Só espera um tempinho, Ju, que está indo muito rápido, daí não dá pra cortar, tá? Vai, pode ir. Para que a gente consiga entender um pouquinho melhor do pH, vamos primeiro fazer um exemplo. Então, o primeiro exemplo fala aqui, calcule o pH de uma substância de ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. Então, o ácido clorídrico, quando ele reage com a água, ele se ioniza completamente e forma o íon hidrônico, que é a mesma coisa que o H+, mais Cl-. Como a gente sabe que a concentração inicial de HCl é 0,1, e ele se ioniza completamente, então a concentração de H3O+, também é 0,1. Então, se a gente já sabe a concentração de H+, a gente pode aplicar na fórmula. Então, pH é igual a menos log, concentração de H+ é 0,1. Quando a gente calcula esse log, pH igual a 1. Então, a nossa substância de ácido clorídrico que a gente está analisando, o pH é igual a 1. Então, depois de fazer esses exemplos, vamos fazer outros exercícios em que o primeiro é um pouquinho diferente do que a gente fez anteriormente. Então, ele pede agora que ele não pede mais o pH, ele pede para calcular a concentração de H+ naquela substância. Então, para calcular a concentração de H+, a gente sabe que o pH é menos log da concentração de H+. Para que a gente consiga ficar só com H+ aqui, para que a gente consiga deixar o H+ sozinho para descobrir esse valor, a gente primeiro passa o negativo por esse lado, multiplica tudo por menos 1 no caso, e repete essa parte. Então, a função inversa do log, então para deixar o H+ sozinho, como eu falei anteriormente, a gente precisa fazer a função inversa, que é o antilog. Então vai ficar 10 na menos pH igual a concentração de H+. Agora a gente vai aplicar o valor de pH para conseguir descobrir essa concentração. Então na letra A gente vai descobrir a concentração de H+ na bateria. Olhando pelaquela escala, a gente sabe que o pH da bateria é igual a 0. Então a gente vai ficar com H+ igual 10 na menos pH, que é 0. Quando 10 elevado a 0, esse valor é igual a 1. Então a concentração é igual a 1. Não esquecendo da unidade, que é 1 mol por litro. Agora o B. A concentração de H+, que a gente quer descobrir, é do limão. O pH do limão é igual a 2. Então, 10 na menos 2 é igual a 0,01 mol por litro. Certo? Agora, já na letra C, a gente vai calcular a quantidade de H+ da água. Então, o pH da água é 7, então vai ficar 10 na menos 7. Para não precisar escrever 0,000, a gente pode escrever também como 10 na menos 7 mol por litro. Por último, na primeira, a última é a letra D, a gente vai calcular da amônia. O pH da amônia é 11, então a concentração de H+ presente na amônia é 10 na menos 11. Para não também escrever 0,00, a gente deixa 10 na menos 11 mol por litro. Então, a partir dessa fórmula, a gente consegue descobrir quais concentrações estão presentes no meio. Já na número 2, ele pergunta quais são os cuidados que devem existir no manuseio das substâncias. Então, como foi dito anteriormente, a gente precisa sempre usar luva para tomar cuidado com as substâncias que estão presentes naquele lugar, se ela for muito ácida, se ela for muito básica. Cuidar usando máscara, em caso gere gases e tudo mais, então a gente tem que tomar sempre cuidado com o manuseio dessas substâncias. Então, enfim, todos os equipamentos e proteções necessários a gente precisa utilizar. E o princípio de funcionamento de um indicador, qual que é? É o que a gente disse anteriormente, que dependendo da quantidade de H+ presente naquele meio, a nossa substância ela vai variar de cor
para que a gente consiga identificar a partir de uma escala qual pH está presente naquele meio. Bom, para terminar nosso trabalho, gostaria de relembrar, né, que nós utilizamos o indicador de repolho como uma alternativa a medir o pH, que é uma alternativa mais barata. Por exemplo, não precisa usar um pHmetro para ter noção do pH, se aquela substância é ácida ou é básica. Outra coisa que vale destacar é os cuidados necessários no descarte e no manuseio. Como a Maria Luísa tinha falado antes, uma bateria, por exemplo, ela contém um ácido muito forte, com pH 0, e que se ela for descartada no solo, normalmente aquele ácido pode vazar, prejudicando todo aquele meio ambiente que ela for descartada. É importante lembrar também os cuidados que devem ter com a nossa alimentação. Por exemplo, o nosso sangue ele tem um pH que varia entre 7,3 a 7,4. E dependendo dos alimentos que são ingeridos, esse pH pode mudar, tornando o sangue muito ácido ou muito básico, provocando alguns desequilíbrios no nosso metabolismo e trazendo algumas doenças.